seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um AtoCast. Vamos falar de política hoje com a presença do vereador John Ross, ele que é John Ross Jones Lima. Seja muito bem-vindo ao programa, vereador. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco no nosso AtoCast. Olha, primeiramente eu quero te agradecer, é uma grande alegria, é um prazer estar aqui com você, quero cumprimentar todos que estão aqui nos assistindo e obrigado mesmo pela oportunidade de poder falar um pouquinho de todo esse nosso trabalho. É muito importante, né, a gente saber o posicionamento, como é que funciona a sua relação com a Câmara Municipal, é a sua segunda legislatura, o senhor está dentro de um partido que é o PRD, o Partido de Renovação Democrática, e como é que o senhor se posiciona nesse cenário político hoje, vereador? Olha, eu me posiciono conforme aquilo que eu sou, primeiro como pessoa, porque é onde está, Marici, todos os meus valores, a forma que eu me posiciono diante das pessoas, considerando o valor, primeiramente, das pessoas. Porque se uma vez que a gente se posiciona assim, respeitando e entendendo a importância do diálogo, a gente sempre vai conseguir construir o bem comum. Sabe, construir algo que gere um benefício para a população e que, de alguma forma, é algo concreto, sabe? Sai do mundo das ideias e entra para o mundo concreto. O senhor está na sua segunda legislatura, quem seria o seu eleitor hoje? Como é que o senhor definiria essa pessoa? Uma pessoa alinhada com o seu pensamento ou uma coisa de convencimento, faz parte de um grupo? Como é que o senhor define? Olha, a gente enxerga, Marici, na política atual, uma política de marketing, de divulgação, e que quem tem mais recurso em época de eleição consegue ganhar. Infelizmente, criam-se personas, ou seja, a população ela expressa um desejo, uma vontade, é mapeado todos assim os seus valores, aquilo que ela gosta, e muitos escritórios de marketing vão trabalhando em cima disso e à base de muito recurso consegue-se uma eleição, porque se produz uma persona política. Eu prefiro me posicionar de uma maneira bastante diferente. Eu procuro fazer um trabalho identificando pessoas na sociedade. Naturalmente, eu tenho uma caminhada na igreja, sou católico, faço parte do movimento da Renovação Carismática Católica. Então, muitas das pessoas que me acompanham também são pessoas da caminhada. Agora, nós furamos uma bolha. A gente saiu para a sociedade a ponto de encontrar pessoas, Marici, na sociedade que comungam desses mesmos valores. A defesa da vida, a importância da família na sociedade, mas, antes de qualquer coisa, a importância do ser humano, seja ele quem for, esteja ele em que condições for também. Então, com isso, a gente conseguiu identificar muitas pessoas boas na cidade de Mogi das Cruzes e, naturalmente, são pessoas que se identificam com esses mesmos valores que eu. Vamos falar um pouquinho, então, dos seus projetos e como é que o senhor usa toda a sua vontade de fazer essa diferença dentro dos projetos na Câmara? Olha, a primeira coisa é olhar para a história, porque a gente consegue entender o presente na medida que fazemos um olhar para aquilo que já aconteceu. Eu nunca fui político de carreira. Comerciante, eu era comerciante na área da confecção. E assim, eu nunca, engraçado, ao contrário de muitas pessoas, eu nunca manifestei desejo, eu quero ser vereador, eu quero ser um político. Pelo contrário, eu tinha aversão à política, porque o tempo que eu trabalhei numa instituição social, eu via a grande dificuldade que era com tudo, com todo o trabalho. E ali, depois dessa experiência, eu me casei, constituí uma empresa e fui trabalhar e toquei minha vida. E de lá para cá eu me distanciei totalmente, até que eu tive contato com um trabalho que tem um grupo de professores, alguns dos maiores intelectuais que a gente tem esparramados nas principais universidades federais do Brasil. E com esse trabalho eu comecei a mergulhar. Eu não sou intelectual, sou formado em administração de empresas, fiz um MBA em gestão pública, mas eu não sou intelectual. Mas aquilo para mim, Marici, foi um divisor de águas. Porque eu comecei a me conhecer, eu comecei a entender a importância das lideranças com base em virtudes para a sociedade, em todas as instituições, nos hospitais,
nas instituições de ensino, nas corporações, nas indústrias e também na política. Então o meu olhar se abriu e eu comecei a entender que se nós, pessoas de bem, nós não nos organizarmos e de maneira inteligente e racional ocuparmos determinados postos, o mal, ele vai ocupar. O que eu digo que é o mal? Trazendo de maneira bastante concreta. São pessoas que não pensam no bem comum, que pensam em si, primeiramente, e numa manutenção de poder eterna. Aqui eu estou, aqui eu quero ficar, e o que mais importa sou eu e a minha própria família, os meus. Então, se as pessoas que pensam no bem comum não aprenderem a se organizar, Marici, para ocupar esses espaços, eles não ficam vazios. E ali, Marici, para mim foi muito importante porque eu entendi que o poder, que anteriormente eu enxergava assim, o poder é mau, porque o poder, Deus me livre. Não, eu comecei a entender que o poder é como uma faca. Se você pega essa faca bem afiada e dá na mão de um assassino, ele vai cometer crimes, vai fazer muita maldade. Você pega a mesma faca, entrega na mão de um bom cozinheiro, de um mestre, ele vai fazer uma comida maravilhosa, deliciosa. E assim a gente começou a ter essa visão de que o poder precisa estar na mão das pessoas de reta intenção. E ali nós fizemos um trabalho, uma reunião com esse grupo de pessoas, onde não foi eu que escolhi o meu nome para sair candidato. Quem foi? Foram as pessoas que estavam ali reunidas com essa mesma visão. Não tinham políticos de carreira ali no meio, não tinham pessoas já do meio político. Um trabalho diferenciado. E ali indicaram o meu nome para sair candidato, porque uma das regras era essa. E um grande desafio, fazer uma campanha 100% voluntária. Eita! E a primeira eleição, ela foi 100% voluntária, a segunda também, mas a primeira foi muito desafiadora, porque era um trabalho formiguinha, de casa em casa, e descobrindo pessoas boas. E aí eu fui percebendo o seguinte, que a quantidade de pessoas boas que existem na sociedade, numa cidade, é muito maior do que a quantidade de pessoas que são pessoas ruins, pessoas más. E pessoas de bom caráter é muita gente. E ali a gente foi unindo e organizando as pessoas através de uma visão. Eu nunca prometi nada para as pessoas, e eu prometi uma coisa, que se eu assumisse o mandato, eu não entraria no mandato assistencialista, que infelizmente o assistencialismo, ele leva a gente para mergulhar no mundo da corrupção, porque você fica tendo que arrumar recursos para dar conta de uma situação que no fundo, é uma educação que a gente tem que fazer com toda a sociedade. Não é só com um segmento ou outro, mas são todos os segmentos. Que o papel do vereador é de criar legislações que melhore a vida das pessoas, que facilite, que desburocratize, que traga proteção, que gere bem comum, uma legislação nesse sentido. Fiscalizar o executivo, porque se tiver alguma coisa fora do lugar, através do diálogo e não do confronto, ir lá e cobrar o executivo para resolver aquele problema. Ou propor soluções, que é papel do executivo, mas o vereador, Marici, ele está na base. Ele que comunica com toda a população, a mais simples, aquela de pé no chão do bairro. O vereador é essa pessoa. Então ele tem muita condição de, conversando com o executivo, apontar determinadas soluções para alguns dos problemas. E o vereador, ele tá lá na Câmara para isso. Então foi um trabalho muito difícil, exaustivo, mas fui explicando para as pessoas que não prometeria nada, trabalharia sempre com base na verdade, porque infelizmente a política, ela perdeu a confiança das pessoas e de maneira muito justificável, Marici. Por quê? Os políticos, uma vez que eles mentem, o que acontece? A população, ela deixa de confiar no político. E aí, aquilo se transforma numa relação de desconfiança. E você, no meio dessa relação de desconfiança, você só consegue amarrar essa relação através de uma coisa, que é o quê? É um utilitarismo.
Aí muitas pessoas que procuram os vereadores, eu não estou generalizando, tá? Mas Porque sabemos tem como é que muita funciona, gente boa. né? Muitas pessoas, quando procuram um vereador, ela procura o vereador porque ela tem um problema pessoal para resolver. E não é um problema da comunidade, não é um problema do todo. E ali a política, ela vai tendenciando para se Toma lá transformar da cá, num né? trabalho assim. Então a grande dificuldade que nós temos é conseguir criar uma grande conscientização para ir transformando isso aos poucos. E, por exemplo, se o provável eleitor aí pede para o senhor um emprego, você não pode prometer um emprego para a pessoa, né? Você não pode prometer um emprego. E olha que interessante, né? A gente não cai num extremismo. Porque o extremismo, ou o radicalismo, ele faz com que a gente deixe de olhar a pessoa no primeiro plano. Então, vamos lá. O vereador, ele não tem emprego para arrumar para aquela pessoa. Porém, ele precisa ouvir aquela pessoa. Ele precisa entender a realidade daquela pessoa. Ele precisa abrir a visão daquela pessoa para que ela saiba onde que está o Mogi Conecta, que vai ter oportunidades de emprego, onde que estão outras instituições que estão abertas. Às vezes tem um posto de atendimento da prefeitura pertinho da casa daquela pessoa, que vai poder ajudá-la a confeccionar um currículo. Ou seja, existem diversas formas Qualificações que ele precisa ter, né? da gente acolher aquela Sim. pessoa, encaminhar ela para uma qualificação melhor junto à prefeitura. Então, o vereador, se ele trabalha da maneira correta, ele não deixa de atender aquela pessoa, mas ele vai atender naquilo que é próprio, né, do mandatário. E a gente não extrapola aí as 4 linhas e não cai nessa relação de utilitarismo, né? Então, esse trabalho deu muito certo. O senhor fez o boca a boca com esses princípios e o senhor continua dentro de um partido que é um partido que tem mais um representante na Câmara, que é o Maurinho do Despachante. Mas o senhor está satisfeito com essa construção e com o seu posicionamento hoje dentro do partido, já estando em 2026, rumo às eleições agora no final do ano? Como é que o senhor vê isso? Olha, o PRD foi um partido muito importante porque nos deu a condição de hoje estar eleito na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Mais que isso, ele me colocou do lado de um cara muito bacana, uma pessoa de um coração gigante, uma pessoa correta e uma pessoa muito do bem, que é o Maurinho do Despachante. Então, esse trabalho é o que está me proporcionando estar na Câmara e realizar, Marici, toda essa construção ali na Câmara de Mogi das Cruzes, e saindo de um primeiro mandato e indo para o segundo mandato, que a grande vitória nossa foi nos mesmos moldes de campanha, de trabalho, a gente conseguir conquistar a eleição. Então, assim, a nossa eleição, ela custou em torno de R$ 8.500, a nossa reeleição. Se somar tudo, deve dar em torno um pouco mais, mas porque tivemos doações de pessoas que trabalharam voluntariamente, mas tinham que declarar, contador, advogado. Então, esse fato, Marici, ele realmente endossa, ele justifica, ele consegue provar, ele testifica, melhor dizendo, que a gente está no caminho certo. A grande sacada do nosso trabalho, ela foi partir de uma premissa, sabe? Eu procuro não buscar todas as respostas dentro de mim. Eu vou sempre buscando respostas em pessoas melhores do que eu. Isso eu aprendi ao longo de muitos anos com um grande líder, que também é um irmão de caminhada, o Reinaldo Augusto, que eu devo muito, eu tenho uma gratidão muito grande a ele por tudo aquilo que ele me ensinou, por tudo aquilo que eu pude aprender com ele, que é um desses professores que me ajudou a ampliar a minha visão, de que a gente precisa construir sempre buscando pessoas melhores. Aí no primeiro mandato nós montamos 5 frentes de trabalho, juntando grupos de 8 a 15 pessoas. Aqui está uma metodologia. Aqui eu estou escancarando, estou rasgando, deixando aberto para todo mundo saber como foi. Então nós juntamos grupos de 8 a 15 pessoas na área da psicologia, um grupo de empresários e empreendedores, alguns fundadores de startups da nossa cidade, um grupo de arquitetos e engenheiros, e um grupo de professores, doutores e iniciativa privada na área do meio ambiente. E, por fim, um 5º grupo para debater políticas públicas voltadas à defesa da vida e da família. Então, esses 5 grupos se reúnem uma vez por mês.
desde o primeiro mandato, quando a gente constituiu. E paralelo a isso, montamos um trabalho em 40 bairros da cidade, onde a cada 3 meses estivemos fazendo esse trabalho em cada um dos bairros, para ouvir as pessoas, para entender, sem prometer nada, pegando aquelas demandas, cobrando o executivo e devolvendo uma resposta positiva ou negativa para as pessoas. Então esses 5 grupos de trabalho, Marici, eles ajudaram a gente a montar, que aí a ideia, né? Por exemplo, as psicólogas. Aqui dentro desse grupo de psicologia tem algumas das professoras, algumas das que ajudaram a fundar a cadeira de psicologia da Universidade de Mogi das Cruzes. E ali tem outras doutoras. E qual era a ideia? Olhar para uma dor na nossa cidade, na área de psicologia, e propor algo que ajudasse a resolver esse problema. E eu estou ali como uma ferramenta de bem comum e o mandato sendo usado por essas pessoas. Isso é a expressão mais profunda de cidadania, de exercício de cidadania. E aí essas pessoas, essas psicólogas, por exemplo, elas criaram um projeto de lei, a Semana Municipal de Psicologia, onde a gente já está realizando pelo 3º ano consecutivo uma semana inteira que tem uma sessão solene que valoriza os profissionais na área da psicologia de toda a cidade, poder público e iniciativa privada, e também trazemos simpósios, fóruns, com os temas mais importantes e relevantes na área da psicologia no momento. Esse é o da psicologia. Montamos a semana com os empresários, a Semana Municipal do Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia, que aconteceu no final do ano passado, já a Prefeitura executando, e a ideia é fomentar o empreendedorismo. Realizamos, através desse trabalho, a Ecomix, que é uma feira circular, de economia circular, onde tivemos lá os brechós, mas tivemos artesãos, microempreendedores que passaram por formação no Sebrae, se capacitaram e lá eles puderam colocar em ação tudo aquilo que eles aprenderam. E aí essa semana de empreendedorismo, Marici, ela trouxe trabalhos dentro da FATEC, aconteceu um hackathon, nas associações comerciais. Então, é o empreendedorismo sendo fomentado de maneira direta. E também criamos uma lei que ajudou a diminuir a tributação para empresas de tecnologia da nossa cidade. Olha o impacto desse trabalho. A gente conseguiu atrair para Mogi das Cruzes inúmeras empresas na área de tecnologia que hoje se constituíram sede em Mogi das Cruzes e estão recolhendo milhões e milhões de reais em impostos para a nossa cidade. É um trabalho nosso. Você vê um grupo de voluntários que fez isso. Temos o grupo de arquitetos e engenheiros. Então está prestes a ser enviado para a Câmara Municipal a ATIS, Assistência Técnica Habitacional de Interesse Social, que é uma lei federal que está sendo implementada em Mogi das Cruzes, onde as pessoas de baixa renda podem construir, reformar e ampliar as suas casinhas. Isso traz dignidade, traz salubridade, mais qualidade de vida. E ali a Prefeitura vai fazer esse anúncio antes de mandar esse projeto de lei para a Câmara, mas é um anteprojeto de lei que foi construído por esse grupo de arquitetos e engenheiros. O do meio ambiente construiu um dos mais completos programas de hortas comunitárias do Brasil. Então está aprovado o projeto de lei, tem uma horta comunitária que iniciou em Brás Cubas, no Vila Rubens, mas agora que o projeto de lei foi montado, constituído, aprovamos uma emenda que fazia um pequeno ajuste necessário, agora começa uma divulgação para que as pessoas que têm um terreno da prefeitura do lado de casa, baldio, só crescendo mato, dando bicho, rato, cobra, barata, ali vai se poder se montar essa horta comunitária, com o apoio da Prefeitura Municipal. Então, olha que trabalho fantástico. E por fim, aquilo que brilha aos meus olhos, criamos através desse grupo de voluntários a Semana Municipal em Defesa da Vida, que é uma semana inteira em prol da vida, que valoriza a vida desde a concepção até o seu fim natural, passando por todos os estágios. E ali a gente tem uma sessão solene que reconhece o trabalho das instituições principais nesse sentido. Ali é um trabalho mais voltado,
que aí a Igreja Católica realiza a Caminhada pela Vida, que é um trabalho que acontece em todo o centro da cidade, o bispo da cidade celebra, depois a gente sai em caminhada até uma outra paróquia, e o Show pela Vida é um evento que acontece sempre no Senforp, geralmente é a orquestra da cidade que faz uma apresentação musical e intercalando com a apresentação musical nós temos os depoimentos de pessoas que venceram, depoimentos que mostram o valor da vida e conscientizam as pessoas a respeito desse valor. Então você vê que no primeiro mandato a gente aprovou todas essas leis. Começamos a executar algumas. Agora no segundo mandato, algumas estão acontecendo. Então a gente percebe que fazer política pública de maneira verdadeira, fazer política pública de uma forma real, não é do dia para a noite. Demora um tempo, Marici. Então, olha, um primeiro mandato inteiro para construir, para quebrar a desconfiança das pessoas, que eu dizia aqui. Porque as pessoas estão tão desconfiadas. Encosta um vereador, tá, mas o que você quer comigo, né? Mas sabe por quê, vereador? Porque as pessoas estão acostumadas que os candidatos só procuram quando precisam, na hora de eleição. E o senhor já faz um trabalho constante. Olha aí a diferença. Exatamente. E ali, Marici, a gente entendeu logo de cara que, vamos pensar, existe um ciclo na sociedade. O ciclo do radicalismo e do extremismo. Hoje nós estamos vivendo radicalismo e extremismo. Hoje, infelizmente, tem pai que não fala mais com o filho que não visita mais o pai por diferenças ideológicas. Isso é um absurdo um negócio desse. Muito em breve, e já aconteceu, de pessoas se agredirem, outras se matarem por conta de tudo isso. Exato. Então esse ciclo, o pontapé inicial do ciclo é a mentira. Então a mentira, ela gera uma desconfiança. A desconfiança gera o individualismo. E o individualismo, no individualismo você acha que você não tem ninguém com quem você pode contar, só tem você mesmo, então você decide tudo sozinho. Você elimina o diálogo do teu cotidiano. Quando isso acontece e você está no poder, você se torna um autoritário. Então você elabora tudo que tem que ser feito e de maneira autoritária você empurra de cima para baixo. Esse ciclo é o que está ajudando a destruir o nosso país. As relações em todos os lugares. O que a gente faz? Quebra como essa desconfiança? Se a origem, a raiz, está na mentira, eu preciso trabalhar com a verdade. Aí eu não prometo nada para ninguém, mas eu trabalho para ajudar a resolver aquele problema. Eu não entro num assistencialismo, que eu tenha que ficar arrumando condições que não existem na minha realidade, mas eu explico para as pessoas, e sendo verdadeiro, para que as pessoas entendam que não é esse o papel do político, mergulhar nisso. E algumas pessoas não entendem, e está tudo bem. Mas à medida que eu trabalho com a verdade, Marici, o que vai acontecendo? As pessoas vão pegando confiança novamente. E ali, esse autoritarismo gera uma relação diferente, gera uma relação de fraternidade. Aí as pessoas não estão me olhando, Marici, de baixo para cima. Esses voluntários, eles não me olham assim, o John é quem manda. Ele é o cara. Não. Todos esses estão assim, na mesma altura do que os meus olhos. Eles sabem que o poder que eles têm de fazer propostas e eu apenas apresentar e trabalhar para aprovar é um poder real que eles têm. Então isso vai fazendo com que as pessoas elas entendam que quanto mais elas participarem da vida pública, melhor a gente faz a nossa cidade ficar. É aqui que está a sacada do nosso trabalho. O poder está com elas também, e nessa união. Né? O poder está com elas. E detalhe, está com elas, Marici, na eleição, porque se a pessoa não der o voto, o político não vai estar eleito, e depois da eleição, o poder delas é de interferir no mandato da pessoa. Se as pessoas soubessem o tamanho do poder que elas têm na mão, nós não teríamos um país da maneira como hoje a gente tem, com tanta desigualdade, com tanto problema estrutural. A gente ia ter um país muito melhor, se essa consciência fosse retomada. Aí eu parto de uma premissa, Marici. Não adianta nada. Primeira coisa, jamais você, nem qualquer pessoa vai me ver falando mal de alguém, na política ou em qualquer lugar.
Não falo mal das pessoas. Por quê? Porque isso não constrói absolutamente nada. Eu não perco meu tempo falando mal das pessoas. Se um dia alguém falar, olha, porque o John falou isso e isso de você, mentira, cuidado, que quem está mentindo é a pessoa que está falando. Porque na medida que a gente começa a construir através do diálogo, a gente vai ajudando a resolver os problemas. É muito mais fácil eu subir numa tribuna e pegar determinados problemas e descer-lhe o pau e falar contra, e criticar. Fazer isso é fácil. Uma criancinha de 4 aninhos de idade, de 3 aninhos de idade, quando ela arrebenta o chinelo, eu tenho 2 meninas. Quando arrebenta o chinelinho, ela vem com o chinelinho na mão, assim, chorando, que arrebentou. Até uma criança falar do problema, até uma criança de 3 anos de idade fala. Agora, o que eu quero ver é o seguinte, tem um problema. O que juntos nós vamos construir, qual é o diálogo que a gente estabelece, respeitando as diferenças ideológicas. Você me respeita, eu te respeito, mas o que nós vamos debater para a gente ajudar a resolver esse problema? Porque no final de tudo, a população é aquela que está vivendo aquela dor lá no bairro dela, ela não quer saber se você está debatendo A, debatendo B, questões X, Y, Z. O que ela quer saber é o seguinte, a minha dor está latejando. Exato. O que você, como a pessoa que eu escolhi para me representar, está fazendo para resolver essa dor? Então, para mim é muito mais eficiente mergulhar na solução dos problemas, que é chata, que é difícil, que é problemática, que é muito complexo. Eu prefiro fazer isso do que entrar em debates que vão do nada para lugar nenhum. E que no final das contas, talvez vire um bom recorte para me conectar ideologicamente com as pessoas. Também não faço isso, mas eu procuro buscar resolver os problemas, né? Como que o senhor se vê na política daqui a alguns anos? O senhor pretende continuar com esse trabalho? Como é que vai ser a evolução disso? Talvez uma nova frente de trabalho aí esteja surgindo. E como é que o senhor se enxerga politicamente daqui a, vamos dizer, 5 anos? Olha, um dos trabalhos mais importantes, Marici, que nós construímos é a Frente Parlamentar em Prol da Vida e da Família. É a primeira frente parlamentar em toda a história da cidade de Mogi das Cruzes que tem um olhar para a vida e para a família. Primeiramente, eu quero, com essa estrutura institucional, construir políticas públicas que ajude a resolver o problema na principal instituição da sociedade, que é a família. Você já parou para analisar que quando a gente fala de recurso público voltado para a parentalidade e para o fortalecimento de vínculos familiares, mas um trabalho que tenha metodologia, que tenha consistência, que tenha embasamento científico e que traga solução para esses problemas, primeiramente, no seio, no centro de cada família. Quase não existem esses tipos de políticas. Mas é uma loucura a gente ainda não ter políticas públicas nesse sentido. Então, para mim, é uma questão de honra e de um grande desafio trabalhar para que a gente consiga implantar na cidade de Mogi das Cruzes políticas públicas que tenham esse foco. Por exemplo, o Programa Famílias Fortes nasceu na Universidade de Oxford, mais de 40 anos atrás. E este programa, ele envolve a família e ele trabalha políticas de fortalecimento de vínculo familiar, a parentalidade. E ali ele diminui, são reuniões semanais que acontecem com as famílias, mas com uma metodologia comprovada cientificamente que funciona, por estudos, inclusive, científicos, com metodologia randômica. Sabe quando você testa remédio? Então é aquela metodologia randômica. Foram feitos testes nesse sentido. E ali a gente percebeu que diminui em 35% o suicídio entre jovens e adolescentes, diminui 60% de violência doméstica, diminui mais de 50% evasão escolar com as crianças. Então, assim, diminui crises de ansiedade com as crianças e os adolescentes. Então, pensa que um adolescente, numa instituição de retaguarda, que acolhe esse adolescente, ela custa, esse adolescente institucionalizado, ele custa, Marici, mais ou menos R$6.000, de 5 a 6 mil reais por mês para o poder público. Um programa como esse, que tem todo esse resultado, sabe quanto custa por mês? R$800.
Então, é inteligente que se faça um trabalho com esse, onde já está comprovado que a cada $1 que você investe em políticas de parentalidade e fortalecimento de vínculos familiares, você tem $10 de retorno para a sociedade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse mandato, que ainda tem 2 anos e meio pela frente, e trabalhar com toda a força da minha alma, com todo o meu coração, para que não seja uma frente parlamentar que vai somente trazer questões para debates, mas que a gente consiga mesmo implantar esse programa na nossa cidade e depois disso, olhando para vários outros programas. Agora, falando de mim, o que eu penso para o futuro? Eu aprendi uma coisa, que os planos de Deus são contrários aos planos do homem. Isso está na palavra. Então, o que eu procuro fazer? Eu procuro sempre estar me capacitando, buscando evoluir, buscando me desenvolver de todas as formas que eu posso. Buscando conhecimento político, o desenvolvimento de mim como líder, mas como um líder com base em virtudes, em valores, me desenvolvendo como pessoa humana, me desenvolvendo nessa liderança que aglutina, que organiza, mas que dá o protagonismo para as pessoas, me transformando numa pessoa melhor profissionalmente e também politicamente, e como pessoa. E penso que é o seguinte, eu procuro não ficar projetando sonhos, ideias, aquilo que eu gostaria de ser, porque no fundo, Deus, ele vai sempre nos dando o passo um depois do outro. E todas as vezes que a minha vida, que eu fiquei projetando alguma coisa muito lá na frente, eu dei com os burros na água. Então hoje eu aprendi, eu me preparo e eu quero dar um passinho depois do outro. Eu só quero estar preparado, Marici, para aquilo que está no coração de Deus. Aquilo que Ele quiser para a minha vida, eu vou abraçar, eu vou aceitar. Mas aquilo que Ele não quer, não quero ser eu fazer planos e projetos, porque aí eu não vou ser feliz, entendeu? Muito bem. Para encerrar, então, vereador, olha, passou rápido demais. Eu não vou nem perguntar das suas pretensões políticas, que acho que para mim já ficou muito claro como é que o senhor trabalha, como é que o senhor desenvolve tudo isso. Mas vamos para um bate-bola final, então. Um defeito seu. Meu temperamento colérico, ele faz eu ficar muitas vezes um pouco insensível às realidades. Então eu sou uma pessoa de muito resultado e eu me movo por resultado. E eu tenho aprendido nesses últimos tempos que eu tenho que olhar mais para as pessoas e me preocupar menos com o resultado. Então, muitas das vezes eu me pego olhando para o resultado e não percebendo de maneira sensível aquilo que cada um é único e irrepetível, que todos são pessoas diferentes umas das outras e que o meu tratamento com as pessoas tem que levar em consideração. Isso na política, dentro do meu lar, com a minha esposa, com as minhas filhas. Então eu tenho feito um esforço muito grande para melhorar isso. Esse meu desequilíbrio do meu temperamento colérico que busca mais resultado e muitas vezes olha menos para a questão das pessoas. Vamos falar de uma qualidade, então. Eu sou persistente e eu sou perseverante. Dificilmente eu abandono uma missão. Quase nunca eu abandono uma missão. E eu sou leal. Quando eu dou a mão para alguém, essa pessoa sabe que ela realmente pode contar comigo, que nós vamos caminhar juntos. Um sonho. Eu sonho que as minhas filhas se transformem em pessoas melhor do que aquilo que eu sou. Esse é um sonho para a minha vida. Um medo. Eu tenho medo que o nosso país ele caia num regime autoritário. Porque se a trajetória que nós estamos trilhando não mudar, fatalmente, se as instituições políticas nossas não melhorarem, nós vamos cair num caos econômico, num caos político, onde certamente algum regime autoritário vai acabar tomando conta. Isso é uma questão de tempo para acontecer. Então, é um grande medo que eu tenho, mas você não perguntou, eu tenho a esperança de que pessoas como nós, plantando boas sementes, sejam capazes de não deixar com que isso aconteça. Política em uma palavra. Política é amor, é caridade, é a capacidade de nós nos doarmos por uma missão a cumprir e que na outra ponta
tem pessoas, não tem projetos pessoais, não tem egoísmo nem individualismo. Mogi das Cruzes em uma palavra. Acolhimento. Um líder que inspira você. Reinaldo Augusto. Um erro que te ensinou. A desconfiança desnecessária. Um acerto que te orgulha. Meu casamento. Café ou chá? Café. Dia ou noite? Dia. Redes sociais, aproxima ou atrapalha? Aproxima. Uma prioridade imediata. Políticas públicas familiares. Um recado para a população de Mogi. Falo para você ou falo para cá? Pode falar para a câmera. População mogiana, fiquem próximos. O que eu mais quero é que juntos a gente possa construir melhores soluções para esses problemas que cada um de vocês tem. Então, estejam sempre abertos. E eu digo isso, Marici, porque muitas reuniões eu tenho feito, tenho ido, e eu vejo um desânimo por parte de várias pessoas, achando que como não tem mais o que fazer, as pessoas se afastam. Por isso eu faço aqui uma convocação a todo cidadão mogiano. Quando eu estiver no seu bairro, perto da sua casa, vem dialogar, esteja junto conosco e construa junto conosco solução para algumas dessas dores que você carrega aí no seu bairro. Para terminar, vereador, o futuro político do vereador John Ross. Aquele que Deus sonhar para a minha vida. E assim eu vou construindo dia a dia esse futuro, mas sempre aberto àquilo que Deus quiser para mim. Vereador, quero agradecer demais a sua participação, muito obrigada. E está convidado para voltar para a gente debater política, falar mais da cidade, falar mais dos seus projetos também, que são muito interessantes. Parabéns. Marici, eu que agradeço e agradeço a você que nos assistiu. Fiquem com Deus. Deus abençoe muito a família de vocês. E para você que continua acompanhando a gente aqui no AtoCast, não perca, semana que vem tem mais novidade, mais entrevista para você. Muito obrigada por sua audiência e até lá. Tchau, tchau.